O craque Raul Fortes, que já está aqui ao meu lado. Eu sei que no fim de semana ele participou de um evento que foi um sucesso, assim como tudo que faz. Raul, chega pra cá. Boa tarde, bem-vindo, parceiro. Boa tarde, Marcela. Uma vez mais, Marcela sendo super exagerada, né? Mas tudo bem, obrigado pelos elogios, eu recebo. Realmente foi sucesso o evento. Aliás, mandar um abraço, um beijo para todos os chapadenses, todos aqueles que passam por Chapada, que têm as suas casas, que são moradores, que são cidadãos daquele município incrível. E foi um evento sensacional. Casa cheia. Um beijo para Chapada Bossa, vida longa a esse projeto. E uma vez mais, feliz de estar aqui nessa segunda-feira, dia de trazermos, sim, cultura, arte brasileira produzida em Mato Grosso. E, Marcela, hoje a gente vai falar de uma das artes mais importantes, na minha concepção, para o autocuidado, para aquele passo a mais que é necessário, que muita gente, graças a Deus e graças a profissionais como esse que a gente recebe hoje, estão tendo esse olhar, essa sensibilidade. E é sobre isso, olhar, sensibilidade, que envolve o trabalho do nosso convidado, visagista, estudioso da linguagem, da imagem e respeitador do ser humano. Com muito prazer, eu recebo um dos maiores nomes do país no que faz, meu amigo, meu irmão, Juarez Leite. Seja bem-vindo ao Palco CBN. Eu agradeço a oportunidade de estar presente aqui nesse programa, agradeço a Marcela, a Raul e a todos os telespectadores, os ouvintes da Rádio CBN. E eu quero dizer que para mim é uma honra ser convidado a vir participar desse programa junto com você, falar um pouco mais sobre a minha arte, sobre o que eu venho fazendo nesse Brasil, nesse mundo e sobre o que eu faço durante muitos anos da minha vida já. Então, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado. E eu espero que os ouvintes gostem, né? Com certeza. Com certeza. Faltou dizer que ele é cuiabano, nascido no Hospital Geral. Não posso deixar passar. Não, é uma marca boa. Eu sou cuiabano, nascido no Hospital Geral no dia 26 de dezembro de 81. Pronto, todas as informações, as informações primárias, porque vou aproveitar como a Marcela já me ensinou, que eu aprendo muito com a Marcela aqui, viu, Juarez? Para que as pessoas entendam até a hora que foi chegar esse visagismo na sua vida. Porque existe uma batalha enorme que eu acompanhei, você começou faz tempo. Então, para o Juarez chegar nesse patamar, nesse conhecimento, nesse reconhecimento que é justo, por quantas você já passou nessa vida? Olha, Raul, eu vou dizer a você o seguinte, que para eu chegar até onde eu cheguei, eu precisei me descobrir. Eu precisei evoluir e eu precisei fazer com que o processo que eu vivi durante toda a minha vida, a minha infância, ele fosse superado e eu transformei todo esse processo em resultado. Se me permite contar um pouco da história, eu aprendi a ler com 5 anos de idade, sozinho, por conta que eu queria saber de onde eu vim. Porque quando eu nasci, o meu pai, ele não acreditava que eu era filho dele. Entendi. E durante muito tempo, eu tive problemas com a minha imagem. Não me via no espelho, não me encontrava no espelho. Então eu aprendi de tudo um pouco. Aprendi a ler sozinho, aí aprendi a desenhar, pintar, aprendi a fazer de todas as habilidades manuais. E quando eu me descobri nessa profissão, eu já tinha passado por uma experiência comigo primeiro. Então, esse processo todo do visagismo, eu só vim adquirir ele quando eu vim para a barbearia. Isso em 2016. Eu era bancário, pedi contas do banco. Aos 34 anos eu peço conta do banco. Aos 30 anos eu peço conta do banco. Aos 34, depois de 3 anos trabalhando como corretor de seguros, eu me torno barbeiro. E eu me tornei barbeiro e vim para a profissão. E quando eu cheguei na profissão, eu vi que os homens, eles se olhavam no espelho e tinham as mesmas dores que eu tinha quando criança. Quando eu não me via, não me enxergava e não sentia que a minha imagem representava de fato quem verdadeiramente eu sou. Quem verdadeiramente é o Juarez. E quando eu observei aquele processo dos homens não se encontrando, eu comecei a observar como eles se olhavam, como eles se relacionavam com a sua imagem, como eles se percebiam no espelho e de que forma que eles se conectavam com a sua imagem quando eu terminava de atendê-los. Então eu comecei a observar e criei um próprio método.
e desenvolvi um próprio método. A gente vai falar desse método também, Juarez. Mas aí, para começar, que a gente também traz como tema o visagismo, né? Em específico, em especial, na verdade. O que é o visagismo? A gente tem uma definição dele já no Google da vida, no Wikipedia, no dicionário. Quem procurar vai achar. Mas eu queria a sua definição sobre o visagismo, que eu sei que é um outro olhar. Né? Para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam um pouco do que é essa descoberta de forma geral de um conceito para homens, para mulheres, mas especial a gente tratando hoje um pouquinho sobre a identidade visual de nós, homens, né? Aquela coisa de inclusive por criações, a gente não tinha esse autocuidado, né? Exatamente. Surgiu por agora. Por favor, Juarez. A visão que eu defino o visagismo é a arte de transformar em realidade a essência da imagem que existe no interior de cada ser humano, tendo o rosto como sede da sua identidade, que o rosto é onde a pessoa se conecta, mas o todo é onde ele se completa. Então, quando nós falamos em imagem, nós precisamos entender qual é a essência dessa imagem e revelar a essência que existe dentro de cada pessoa permite você se transformar em um revelador de beleza. Eu sempre digo que a imagem, a beleza emana do cliente, o visagista simplesmente revela. Então, na minha concepção, todo visagista é um artista. Porque por isso que você tá aqui, ele no palco. Uau, obrigado. E para te falar, eu sou artista plástico também, eu desenho, pinto, então tenho essa habilidade desde muito jovem, desde criança. E quando você respeita a essência, você não simplesmente faz um corte de cabelo padrão. Não é eu sou assim, então eu vou colocar esse corte no cliente. Sem você entender quem é a pessoa que está ali na sua frente, na cadeira, naquele momento, e qual é o momento de vida que aquela pessoa está, você não consegue revelar a essência da imagem que aquela pessoa tem para aquele momento de vida que ela está vivendo. E qual é a imagem que ela quer para superar muitas vezes aquele momento. Então, o trabalho do visagista, ele exige muito de várias habilidades. Não é só você saber cortar um cabelo, fazer uma maquiagem, mas é entender tanto da psicologia, da antropologia, dos fatores culturais, sociais, todos os processos que envolvem a percepção que essa pessoa tem da sua imagem e a imagem que ela percebe como sendo importante para ela. Genial, Marcela, genial. Eu acho que para quem está nos ouvindo aí, no carro, em casa, a gente está tendo uma aula também sobre o visagismo, mas o principal é entender que já é uma arte, ok? Mas entender que tá tudo, a tua imagem está ligada à tua essência, à tua sensibilidade, ao teu emocional. E esse profissional que está aqui está apto, a equipe toda dele também, a transformar, trazer isso à tona, a realidade do dia a dia. Marcela, vem com a gente no bate-papo. Eu sei que você tem as suas perguntas incríveis e também recebe perguntas dos nossos ouvintes. Então, por favor, Marcela. Aliás, Juarez está recebendo muito carinho, muita gente parabenizando a sua história, a gente falando que só de ouvir aí esse começo de Faleiro faz todo sentido, merecedor aí da fama, do reconhecimento. Quantos milhares de seguidores você tem atualmente, Juarez? Hoje nós estamos com aproximadamente 6 milhões de seguidores em todas as redes. Nós temos aí só o Instagram 3,2 milhões e o TikTok 2,3 milhões. E fora as outras redes que nós ainda estamos em crescimento. Você falou um pouco da sua trajetória, um pouco do seu método, dessa construção. Em que momento que essa chave vira essa visibilidade? Eu gostaria que você contasse para quem não sabe, não acompanha ali na rede social. Há pouco tempo, inclusive, eu vi você com a Ana Maria Braga trazendo essa sua história. Sim. Muita gente, ainda que nos ouvir agora, nesse momento, não conhece esse momento de virada de chave, a sua construção. Fala um pouco como é que esse reconhecimento, esse boom acontece na sua vida, Juarez. Eu digo que as pessoas pensam assim que foi do nada, mas eu digo que o do nada começou aos meus 5 anos de idade. Sim. Que foi quando eu comecei a me desenvolver e a me descobrir. E naquele momento eu começo a observar os rostos das pessoas e venho fazendo isso ao longo da minha vida inteira. Uhum. Eu começo a observar como as pessoas se comunicam, como elas se conversam. E quando eu vim para a barbearia, eu comecei como profissional, varrendo o chão de barbearia, lavando o cabelo para outros profissionais. Só que eu fiz um processo para chegar onde chegou. Que foi quando eu decidi ir com a minha equipe, eu falei para eles, turma,
eu vou treinar vocês, porque é chegado o momento de eu começar agora a mostrar nas redes sociais o que a gente sabe fazer de melhor aqui no offline. Porque quando Deus me deu esse talento, Ele me deu esse dom, eu poderia muito bem ter ou multiplicado somente para mim e ter feito várias outras barbearias e ter vários outros profissionais e ter estar bem, eu digo em sentido de estar faturando muito só que eu decidi multiplicar os talentos. Então, quando eu decidi isso foi em 2023. E eu comecei já postando, mas desde quando eu comecei, em 2016, eu já postava nas redes sociais. Um antes e depois de fotos. Se eu disser para vocês que eu não conseguia nem falar em frente a uma câmera. Olha isso. E aí, quando chegava eu comecei a gravar, aí chegava um mosquito. Isso é um sinal de Deus. Não é pra gente gravar agora, vamos deixar pra amanhã. Aí chegava uma mosquinha. Não, olha só, caiu ali a pastora. Não, é sinal de Deus. Não é pra gente gravar agora. Só que quando eu comecei, em 2023, foi um começo onde eu testei vários formatos e eu fiz um pedido a Deus. E Deus me mostrou a forma certa. E eu comecei e não parei, até encontrar a fórmula onde eu levantei a capa e passei na frente do celular. E aí quando eu vi que fez um corte. Aí quando eu levantei, eu falo para cima, eu levantei e fez outro corte. Eu falei pro meu videomaker, vai ser assim agora, ó, nós vamos fazer o para cima, eu jogo a capa na frente da câmera e vamos. Só que para chegar nesse ponto e para você subir na rede social, o que você precisa fazer? Chamar atenção. E de que forma que você chama atenção? Tendo alguém que fala mal de você. Senão, as pessoas querem o quê? Aí o que eu fiz? Eu fiz um vídeo onde eu cortei o cabelo de um cliente e ele ficou sem aresta. Ficou com o cabelo todo arredondado. E eu disse a ele, vai dar bom, mas vai dar ruim. Vai dar bom, mas vai dar ruim. Vai dar bom? Como assim que vai dar ruim? Vai dar bom porque o vídeo vai escalar, mas vai dar ruim que vão falar mal. Você está preparado? Ele falou, é isso que eu quero. Eu quero estar no vídeo. Eu quero aparecer. E aí, quando comecei, eu postei o vídeo bateu 4 milhões de visualizações. Aí o povo falando mal. E eu falei, foi proposital. Então, os haters, eles vieram para me ajudar. Porque na época, o comentário aqui engajava o vídeo, eu postei os vídeos para os haters falarem, eles falaram, aí eu postei outro, eles falaram, aí eu postei outro, eles falaram. Aí chegou um momento que eu falei assim, agora chega, agora eu não aguento mais. Agora tá bom, agora eu vou postar umas para vir mesmo. Aí eu fui e comecei. Só que, quando que foi isso? 2023. Final de 2023, que foi ali em setembro de 2023, que foi quando eu comecei. Mas foi tudo por obra de Deus, porque eu fiz uma viagem para São Paulo, fui atender um cliente em Alphaville, e lá eu encontrei um amigo, que hoje me tornou um amigo, que era um seguidor, que ele me falou assim, Juarez, eu cortei o cabelo dele numa coincidência, porque ele saiu para jantar, eu saí para jantar, nós chegamos juntos, não era para se encontrar. Ele falou assim, Juarez, do jeito que você explicou para mim, ninguém explica dessa forma. Você tem que fazer isso na rede social. Aí eu falei assim, é Deus de novo, vou fazer. E comecei a fazer e não parei. E não parei. As pessoas perguntam se eu tive suporte de agência, se eu tive copyright. Até ontem, porque hoje ainda vou postar, era eu que postava tudo. Até ontem, sempre fui eu que escrevia os copies, postagens, sempre tudo. Então, o que eu digo para quem está nos ouvindo agora é que eu tinha muito medo de gravar. Eu era quase um fóbico. Sabe aquele que posta e sai correndo? Sim. Postava e só queria ver o que dava. Mas a grande virada foi, eu preciso multiplicar o que Deus me deu. Está multiplicando muito bem. A gente tem acompanhado. E eu também eu faço reafirmar e relatar porque eu sou cliente da barbearia Juarez aqui em Cuiabá. E o Juarez, quando abriu lá, eu consegui a agenda com o Juarez. Depois não tinha mais como. Só que eu já acho que é o terceiro profissional que eu passo já pelas mãos lá na barbearia Juarez. E eles estão bem preparados ao ponto de
tudo bem não ser o Juarez, né? Que é o que eu conheço há muitos anos, que fui até a barbearia dele por ele, mas acho que ele cuidou de mim 2, 3, 4 vezes, depois já não deu a agenda, e aí foram os profissionais que extremamente capacitados, preparados pelo Juarez, multiplicados, como ele disse. E Marcela, vou fazer mais uma pergunta antes do nosso... Dá tempo, tranquilo. Do nosso intervalinho ali antes do repórter, porque assim, eu queria que o Juarez falasse também desse nosso país, porque nós temos um país rico de diversidade, de várias etnias, de vários tipos de formatos de rosto, de cabeça, de cabelos, de barba. E como é que foi encontrar tudo isso e trazer para a sua realidade? Tudo bem, você já deu uma explicação sensacional que vem da sensibilidade sua e do cliente para o resultado. Mas para trabalhar com toda essa etnia, com toda essa diversidade, o que é que foi preciso para você entregar tudo que você entrega com maior qualidade hoje? Foi entender de pessoas. Foi entender de que cada pessoa ela tem uma percepção única e exclusiva dela no espelho. E cada cliente que você atende, independente de quem seja, se olha de uma maneira única no espelho. E quando eu propus fazer o método, é porque como eu não me encontrava no espelho após sair de vários lugares de barbearia, salões que eu frequentava, que eu ia, Sim. eu comecei a observar como cada cliente se olha no espelho. E aí eu desenvolvi a minha metodologia, que ela tem os 3 pilares, que é a essência, a natureza e proporção, que respeita a essência do cliente, como ele se conecta com a imagem, como ele se conecta com o divino, como ele se conecta com ele, a natureza, que é de onde ele veio, quais são os aspectos psicológicos, filosóficos, culturais, qual é o que ele leva da importância e de onde ele veio, qual é a origem desse cliente e como ele vê a proporção. Qual é a proporção de beleza para aquele cliente? Então, quando você consegue fazer esse mapeamento, você consegue atender cada pessoa de forma única e fazer um atendimento personalizado e não um atendimento padronizado. Porque quando você entende que cada rosto tem um significado para cada pessoa de maneira diferente, nós começamos a olhar para cada cliente de maneira personalizada e única. Não olhar para o cliente já sabendo o que eu vou fazer, já pensando no que eu vou fazer, qual é o resultado que eu vou ter. Então eu olho e no atendimento, na abordagem que eu faço com o cliente, nós juntos desenvolvemos essa imagem que não necessariamente ela acontece no primeiro atendimento, mas é um processo de construção, porque nós estamos falando de uma mudança na imagem. Então é uma alteração da percepção de quem aquela pessoa é e como ela percebe que ela está se tornando aquela imagem que ela quer. Maravilha. Nossa, e eu ouvindo você e aprendendo, me parece que é um mapa mesmo, uma construção técnica, onde você também utiliza uma sensibilidade, um sexto sentido. E para os homens, a gente vendo o seu vídeo, a gente fica impactado. A Ana Maria Braga até diz, parece até cirurgia plástica muitas vezes, né, essa mudança. Porque o homem, diferente da mulher, como eu estou aqui, ó, a gente tem muitos acessórios. É um brinco grande, é um colar. E os homens não. Então, nesse momento, ainda chamar essa atenção, essa transformação, para os homens ainda fica mais evidente. E a gente vê uma mudança de postura na fala deles, depois que você levanta ali, quase que mágico, quase que imediato. Eu tenho vários estudos já que, quando você faz uma transformação, o que é? Mudança da forma, a forma ela tem uma função e tem um sentido e revela uma emoção, e revela um significado. Então, quando o cliente ele se percebe que ele está vendo aquilo que ele sempre quis ver e que conecta com a essência que está dentro dele, é como se fosse uma revelação, e aí muda. Para o homem, eu utilizo muito a geometria para fazer essa mudança na forma, porque nós temos, como nós estamos falando de transformação, são vários formatos, então a geometria, ela ajuda muito, ela é a base do método. Maravilha. Marcela, só antes do nosso intervalinho do repórter, só relatar que hoje eu vi um vídeo na rede social do Juarez, em que, após a transformação, essa mudança, o marido faz a ligação para a esposa e ela comenta, dá para se ouvir bem. Você está extremamente mudado, mais jovem,
e sem fazer procedimento estético. Que ela falou algo da mandíbula, porque nós também temos a barba, né, que faz essa ajuda nessa mudança. Enfim, auxilia, e o Juarez fala mais já. Marcela. É só o repórter, né? Estratégico, e daqui a pouco a gente continua. Não saia daí, que é uma pausa bem rápida. 5 minutos, segunda-feira, 16 de junho de 2025. Chegou agora. Bem-vindo ao Faleiro que te interessa aqui na nossa CBN em Cuiabá. Obrigada pela confiança, pela carona. Você que está no Bom e Velho Rádio, devidamente sintonizado, 95.9 FM. A única rádio que toca notícia 24 horas por dia. O nosso convidado do Palco CBN desta segunda-feira é Juarez Leite, visagista, famoso, reconhecimento, você está entendendo por quê, merecido, dando aula, falando da sua história, da sua trajetória. Visagismo, estilo e identidade cultural é a nossa pauta do dia. O protagonista é Raul Fortes e é claro que é para ele que eu toco a bola para a gente dar sequência, mas eu fico aqui de olho no WhatsApp, manda sua pergunta 99803-5580. Obrigado, Marcela. Juarez, de volta aqui, e eu queria falar contigo e que as pessoas entendessem sobre o teu método, porque você é um visagista, já sabemos da sua história, de quando surgiu, a virada de chave, das barbearias, né, dos produtos, mas eu queria que você falasse desse método que tem surpreendido de forma muito legal todos os profissionais que você tem multiplicado. Eu gostei desse termo que você usa. Fale sobre esse seu método, como você criou, quando surgiu e até onde vamos com ele. Uau, muito bom. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito peculiar para mim, porque é o seguinte: o método, depois de tempos, eu descobri que eu crio ele desde 5 anos de idade, que foi quando eu comecei a ler, que eu não me via no espelho. Então, quando eu comecei a observar as pessoas, os rostos, comecei a observar os formatos, eu comecei a desenhar também, e eu me via muito feio no espelho. Hoje eu tenho certeza disso, mas hoje eu sou um feio convencido de que eu tenho uma beleza que eu consigo enxergar no espelho. Sim. Esse é o mais importante no meu ver. Então, quando eu venho com essa história, essa trajetória toda, eu tive muita dificuldade de me relacionar, tive muita dificuldade de estar em alguns ambientes, porque eu não me via de forma genuína. Tanto que chegou um ponto de um momento na minha trajetória escolar, a professora disse assim: faça uma redação com tema livre, e o tema da redação que eu escolhi, espelho, espelho meu. Existe nesse mundo alguém mais feio do que eu? Porque eu não me via no espelho. Eu não me encontrava no espelho. E quando eu cresci e fui observando, eu era muito observador do comportamento, estudioso do comportamento humano, eu venho estudando já há muitos anos e me desenvolvendo, buscando me conhecer. Aí eu fui para terapia, fui para o psiquiatra, me descobri e entendi que eu sou TDAH. Somos. Então, isso é uma descoberta que me facilitou e me fez entender muitas coisas. Mas quando eu vim para a área da beleza, na barbearia, eu ficava intrigado por que eu olhava diferente para os clientes. Por que eu via aqueles clientes de maneira diferente e por que eu realizava o corte de cabelo, a barba, de uma maneira única, de uma maneira a ser personalizado para cada cliente. Então, tanto que eu tinha um apelido de 2 horas, porque eu demorava quase 2 horas para fazer um cliente. Porque eu queria entender verdadeiramente o que aquele cliente queria para sua imagem, o que aquele cliente desejava para si. Então, o método, ele foi criado em cima desses pilares. Essência. Por quê? Porque quando você se encontra com uma pessoa para fazer uma alteração na imagem, entender como que ela se olha no espelho, como que ela se percebe, qual é a forma que ela se vê no espelho, que é totalmente diferente da forma como eu vejo ela no espelho. Porque muitos clientes chegam e você se impressiona quando eles falam: eu não sou bonito. E aí você olha para o cliente e fala assim: se esse cara não é bonito, e o que eu sou então? Porque não é o que eu vejo como beleza
para aquela pessoa que faz com que ela se conecte com a imagem que realmente se conecta com ela. Então, o meu método ele se baseia na essência. Então, nós buscamos entender tudo que o cliente percebe que está na essência da imagem que ele vê no espelho. E natureza. O que é a natureza? Quais são a matéria-prima que eu tenho para transformar aquela imagem que o cliente traz naquele momento? E qual é o momento que ele está? Será que ele suporta uma transformação muito brusca, muito 180 graus? Uhum. Então, eu analiso formato de rosto, formato de olho, formato de nariz, formato de boca, analiso os tipos de cabelo, porque nós temos, devido à miscigenação de raça que nós temos no nosso país, nós temos vários clientes com mais de um tipo de classificação de cabelo. Então ele tem, muitas vezes, um problema em determinada região que ele não se conecta, ele não gosta daquela região do rosto, da região, muitas vezes, do cabelo. Então, entender cada passo e cada sentimento que esse cliente tem por determinada parte do seu rosto, do seu cabelo, da sua barba, da sua boca, do seu nariz, do formato que ele vê do rosto no espelho, influencia e é muito importante para nós na hora de fazer uma proposta de alteração de imagem para esse cliente. Então, não é simplesmente eu olhar para o cliente e dizer para ele, olha, você vai ficar bom desse jeito. Não. Uhum. Porque se eu falo para o cliente dessa forma, eu posso incorrer num julgamento. Sim. E esse julgamento pode ser motivado por uma percepção que eu, quanto profissional, possa ter de uma figura, de um estereótipo, de alguma coisa nesse sentido, que não venha a revelar a essência verdadeira desse cliente. Então, dentro do processo para fazer toda essa construção dessa nova imagem do cliente, nós respeitamos a pessoa como ela é, entendemos a natureza que ela carrega, que ela traz consigo, e buscamos a proporção da forma como o cliente quer ser visto no espelho e como ele quer ver a imagem dele propriamente. Você tem uma ideia, mesmo que por cima, Juarez, que eu sei que é difícil porque são tantas pessoas, de quantos clientes você já atendeu? Em toda a minha trajetória? Toda a sua trajetória, eu acho que vai faltar o número, mas por favor, se você mais tiver de 15 coisa, mil. Mais de 15 mil clientes. É. E quantos profissionais você já, inclusive a gente depois tem que falar também sobre o seu instituto, desde o instituto surgiu, quantos profissionais você já preparou, já participaram dos seus cursos? Se for considerar eventos como workshop, como imersões, como palestras, mais de 10 mil alunos. É muita gente, né, Marcela? É muita gente, é um número expressivo e que faz a gente entender o tamanho desse profissional que é o Juarez e também a importância do autocuidado. O Juarez traz pra gente também, Marcela, e a minha visão, se você concordar comigo, por favor, também dê sua opinião, ele consegue fazer com que nós homens, ajude a nós homens, quebrar aquela coisa da vergonha, do machismo. Não vou cuidar de mim, não vou daquele orgulho que existia, todos nós, eu não vou ficar lá 2 horas num salão de beleza, né? Porque é isso também, a barbearia é autocuidado, eu vou lá, eu faço as minhas unhas, eu vou à massagem, né? E tenho o cuidado com o meu visual também. O que você acha? Você também concorda comigo, Marcela? Concordo, sim, Raul. É uma espécie de confessionário, eu imagino, porque você tem essa sensibilidade de deixar as pessoas à vontade. Por quê? O que eu percebo aqui no nosso faleiro, né, Raul? A gente precisa perceber o nosso entrevistado, a entrega, a essência, o que ele está se propondo, como é que ele está naquele dia. E pelo que você fala, você dedica esse tempo. E hoje tá tão escasso alguém que quer olhar pra gente, você olha, você ouve as pessoas e você consegue deixar os homens à vontade para esse processo acontecer. A Marcela falou aqui, Juarez, antes de você dar esse retorno dela, e eu lembrei agora que semana retrasada nós recebemos o Pescuma aqui no palco, e ele se emocionou várias vezes. Porque era aquele momento, estava contando um pouco da história dele, assim. Então é isso, a gente também tem que entender os nossos convidados, assim como você faz com os seus clientes. E eterniza o momento ali. Eu vi gente, eu vou dar um último relato aqui, você responde a pergunta da Marcela.
início desse ano, de 25, eu queria raspar meu cabelo. Você lembra disso? Falou, não, eu tô ficando careca, não dá mais. E eu tô achando que eu tô com muito cabelo. E é o mesmo cabelo. Foi o Juarez que resolveu a minha vida e me fez entender que existe, sim, são todos... É todo um cuidado dele, que entendeu a minha história, que me conhece há muito tempo, sentou comigo e deu uma nova vida. Não foi um novo corte, gente. Foi uma nova vida à minha aparência. Eu costumo dizer, Raul, que desde criança eu tenho uma percepção que eu sempre falei na família, eu vou construir algo para deixar para a humanidade, eu vou deixar algo para a humanidade. Eu falava isso desde criança. E a minha busca incessante por conhecimento, por estudar e por descobrir me possibilitou e Deus me guiou nesses passos, que eu desenvolvi uma metodologia que decifra o olho do cliente para onde o cliente está olhando naquele momento da vida que ele está e qual é a importância que ele está dando para aquele ponto, naquele momento de vida. Então, quando eu decidi fazer isso, eu sabia que viria muitas coisas, muitos alunos. E o processo que eu vejo hoje do visagismo, ele foi todo pautado para que o homem se cuide. Porque às vezes a gente pensa, é só um corte de cabelo, uma barba? Se a gente analisar que o visagismo for somente um corte de cabelo, uma barba e uma sobrancelha, nós estamos limitando o alcance do visagismo. Porque o visagismo, ele vem para fazer com que o cliente tome consciência da sua imagem e, por tomar consciência da sua imagem, da importância que a sua imagem tem para si, comece a projetar novos caminhos, novas melhorias, novos fazeres. E isso inclui ir ao médico, isso inclui vários outras ferramentas e outras disciplinas, outras formas de você se cuidar. Porque o Danilo Gentili mesmo disse, não, porque o homem não se cuida, eu sou o cara que eu faço a barba assim e tal. E ele, até hoje a gente tem contato, a gente se fala. E ele falou da importância que tem o conteúdo, porque o homem, ele se cuida. De agora, eles estão se cuidando mais de agora para frente. Eu lembrei aqui, Marcela, de um dos vídeos do Juarez, porque a gente está falando dos homens, do autocuidado, né, do se aceitar, do estar bem com a tua imagem. Uhum. Mas tem um vídeo de Juarez, vários, na verdade, mas um ficou marcado na minha mente, que ele também trabalha essa imagem com as crianças. Sim, e tem um vídeo que eu arrepio de lembrar, que o menino termina o vídeo falando, eu sou o Vini Júnior. Ah, esse? Que é sensacional, porque você também traz essa realidade, realiza sonhos, né? Fala um pouco disso também, por favor, Juarez. A conexão que eu tenho com as crianças é impressionante, sabia? Até eu me surpreendo. Inclusive com as crianças autistas. Como eu tenho crianças que gostam do trabalho, gostam da forma que eu faço. Porque a metodologia, ela não é só o cliente falando. Nós temos vários tipos de comunicação. E para que eu entenda cada um dentro do que quer, nós temos a verbal, não verbal, a gestual. Nós temos várias outras formas de se comunicar sem simplesmente só ser falado. E quando ele fala para mim que ele quer, ele mostra a mão, ele coloca a mão na cabeça, ele coloca a mão e fala assim, aí ele fala, eu quero aquele do Vini Júnior. Quando a gente revela para ele e ele fala, eu sou o Vini Júnior, ele se viu daquela forma. Sim. E todo o método, ele tem formas, tem protocolo para ser seguido para você conseguir revelar, senão você não consegue. Uhum. Porque a comunicação entre cliente e profissional é que permite essa conexão do cliente com a sua essência. Então, e você entender uma criança é você trabalhar com a genuidade dessa criança. Porque o gesto, a forma de se comunicar é genuína. Uhum. Então, você saber fazer uma leitura gestual da criança é você entregar para aquela criança o resultado. Não, e esse vídeo, particularmente, encantou o mundo. O Vini Júnior teve a sensibilidade de responder, o que foi sensacional.
E eu me emocionei sozinha assistindo. A felicidade era palpável daquele menino. Era algo assim, com valor inestimável. E essa sensibilidade, a gente entende ouvindo você hoje que você nasceu com isso. É genuíno, é um dom. E você fala com muita fé, a gente percebe, guiado por uma espiritualidade, por uma vontade de servir, de contribuir, e o mundo é visual. E quando você devolve isso, essa autoestima, essa alegria, é algo que tem muito valor. Eu já era fã do seu trabalho e eu vou sair daqui fã da pessoa, porque a gente quando vê, não é, Raul, algo ali, a gente pensa, né, tem ali muito marketing, tem muito trabalho bem feito, mas como é que ele é? A gente fica curiosa. E hoje você mostra aqui, eu tenho essa missão de vida, de servir. E aí é inevitável também que eu pergunte, porque Raul me ensinou assim, cultura brasileira produzida em Mato Grosso. Como é que é um talento desse, cuiabano, nascido no Hospital Geral, se mostrar para o mundo? Eu vez ou outra, né? Vou ali apresentar show, evento fora do Brasil e escuto. Mas você vem de Cuiabá, a apresentadora é de Cuiabá, é de Mato Grosso. Por que trouxeram uma apresentadora de Mato Grosso? Você já sofreu com isso de mostrar esse seu talento para o Brasil e para o mundo, cuiabano? Sim, as pessoas me perguntam, você é de onde? Onde você atende em São Paulo? Eu falo, não sou de São Paulo, sou de Cuiabá. Eu atendo em Cuiabá. Eu sou de Cuiabá. E tanto que o Instituto, que eu abri aqui, o Instituto de Visagismo Juarez Leite, eu abri aqui em Cuiabá. Porque as pessoas falavam assim, você tem que ir para São Paulo, você tem que abrir lá em São Paulo, você vai ter mais alunos lá em São Paulo, se você abrir lá vai ser... Mas eu quis trazer para minha terra. Eu quis começar aqui, em Cuiabá, onde eu nasci, na minha base, na minha casa, na minha cidade, na nossa cidade, porque... porque você também tem uma filha cuiabana. Minha filha nasceu aqui, então assim, a minha família também está aqui, mas independente de tudo isso, eu quis mostrar Cuiabá mesmo para o mundo mesmo. Para mim é um orgulho ser cuiabano, entende? Então assim... quando as pessoas falam, você é de onde? Você é de Cuiabá? Cuiabá, terra do calor. Sim, Cuiabá, terra do calor. Sou de Cuiabá. Mas agora a terra do visagismo também, agora, viu, gente? Então, agora nós ficamos conhecidos. Aquele cara lá de Cuiabá. Exatamente isso. Mas porque para mim é um orgulho levar Cuiabá para o mundo, sabe? Isso não tem preço. Eu sempre quis fazer isso. Eu trabalhei durante esses anos todos para fazer isso. E você segue levando Cuiabá para todo lugar, né, no país e no mundo, porque a sua agenda é cheia, você viaja todas as semanas, você atende a pessoas, dá os seus cursos, suas palestras. E Juarez, não vai parar por aí, né? Como a gente está na reta final, eu queria que você falasse um pouquinho do que pode ser falado, do que você quer falar também, de alguns outros passos, dos próximos passos, Juarez Leite e toda a equipe da Barbearia Juarez. E do Instituto, claro. Claro. Nossos próximos passos, nós temos aí uma visão de longo prazo. Então agora eu estou começando agora a fazer um treinamento com vários alunos, na verdade, para a expansão das nossas unidades da barbearia. Então eu tenho uma unidade hoje, eu pretendo ter mais unidades até o final de 2026. Então aumentar a equipe. Aí nós vamos ter o lançamento também em breve da linha de produtos. Que legal. Da linha de produtos para cuidados masculinos. E nós temos um outro projeto também, que é um projeto que eu tenho com essas camisetas que eu uso, que é feito aqui. Eu fiz uma collab com a Almagrino aqui. Então, nós fizemos juntos essa collab, ficamos um tempo até construir essa camiseta. Eu preferi também pessoas daqui para fazer essa collab. Tive proposta de várias outras localidades, mas sabe quando você fala assim, que as pessoas falam assim, cada um se fizesse a sua parte um pouquinho, o mundo seria melhor? Então eu sinto que eu estou fazendo a minha parte em fazer essa valorização do nosso estado, da nossa cidade, em meio a grandes outras cidades que nós temos no país. Então assim, o processo nosso hoje de crescimento e expansão, ele está em fase, vamos dizer, iniciado. Então agora... O start foi dado. O start foi dado. Porque esse é o nosso propósito. E na verdade, o que eu penso mesmo sobre a forma como eu atendo, a forma como eu desenvolvi a metodologia,
é que mais pessoas possam ter acesso a isso, para que mais homens possam se ver de maneira diferente no espelho e que mais homens possam se perceber de uma maneira única e exclusiva no espelho e personalizada, possa tratar as pessoas que estão ao seu redor melhor. Então eu digo que quando você se percebe bem, você trata todas as pessoas ao seu redor bem. Maravilha. Então esse é o propósito meu de vida, é um propósito, fazer a multiplicação desse meu talento. Que assim seja, Juarez. Eu vou tentar colocar aqui o Faleiro Perguntas. Seu Pinheiro, querido, obrigada pela participação, tá passando por aqui. Tem algumas pessoas perguntando como é que faz para participar do método, se é palestra, se tem online. Acredito que nós temos hoje grande quantidade de barbeiros aqui, pessoas que desejam entrar na profissão. Conta para eles, Juarez. Olha só, eu vou deixar um número aqui, 65992141807. Esse número você vai mandar uma mensagem e nós temos aqui vagas para institutos. Eu não sei precisar, mas nós temos pouquíssimas vagas ainda para esse ano. Já estamos com as turmas quase todas lotadas já para esse ano. Mas podem mandar uma mensagem no número 65992141807, que você irá falar com a nossa assessoria e eles irão dar todo o suporte necessário para que vocês possam ser para quem não está dirigindo, não conseguiu anotar esse número, tem a rede social também? Pode ser procurada essa informação por lá? Pode, Qual Barbearia delas? Juarez e Juarez Leite Oficial. Então, segue lá, primeiro que você vai adorar os vídeos. Se é que você não segue, né? Quem está nos ouvindo aqui. O homem é um fenômeno na rede social. E terá muito mais conteúdos agora, viu? Aí fica a dica. Muito mais. Não perde de jeito nenhum. E antes da gente se despedir, eu sei que tem muitos casos, mas eu vou te desafiar aqui ao vivo a contar um caso que marcou uma história, para a gente também finalizar esse Faleiro de segunda-feira inspirando as pessoas. Alguém que, desde a hora que eu fiz a pergunta, falou, opa, esse mexeu comigo. Um caso? Teve um aqui do Mato Grosso, que é o menino Murilo, que ele tem a doença de Duchenne, né, a síndrome de Duchenne, e nós fizemos um vídeo em busca de arrecadar, de fazer uma vaquinha, e ele conseguiu, nós fizemos a vaquinha, ele teve uma arrecadação boa, mas ele conseguiu liminarmente a injeção. Então esse marcou bastante, porque nós conseguimos, através de um vídeo, através de uma publicação também, conseguimos ajudar mais ainda uma criança a ter o controle Mais uma vez você foi além do visual, né, com o menino Murilo. As pessoas vão entender ainda que cortar cabelo e fazer barba e mudar a imagem de uma pessoa é simplesmente o meio de conexão que eu utilizo para que ela se conecte no espelho. Tá vendo? Esse é Juarez Leite. Se você não segue, segue hoje. Ouvi dizer que ele vai cortar seu cabelo aqui, porque é a única hora que ele vai ter tempo, hein? Tá no carro, tá tudo no jeito. Tá tudo certo. Juarez, obrigada. A gente tem 1 minuto e eu vou colocá-lo nas suas mãos para você se despedir, deixar a sua mensagem. Você que deixou muito claro valores lindos, um propósito e uma missão. Fica à vontade, na certeza que as portas estão sempre abertas para você. Eu agradeço, Marcela, agradeço, Raul, pela oportunidade de estar aqui. E para você que está nos ouvindo agora, eu quero dizer simplesmente poucas palavras. Um dia eu fui desacreditado, falaram para mim que eu não conseguiria chegar onde cheguei. Falaram para mim que eu não seria o que sou hoje, mas eu trabalhei e acreditei que sempre que Deus está na frente de tudo, Deus está no comando de tudo, e Deus direciona os seus caminhos e direciona você para onde você precisa estar. Então, se você está sentindo que não está no caminho, não acreditam em você, saiba que é simplesmente um processo de aprendizado e um processo de resultado que virá logo à frente. Mas não desista. Eu só agradeço a Deus pela oportunidade e sigam nas redes sociais Juarez Leite Oficial e Barbearia Juarez. Muito obrigado. Isso aí. Nós que agradecemos, Juarez. Muito obrigado, meu irmão, por atender o convite, por contar a sua história e propagar tanta coisa boa para fazer com que as pessoas entendam que vai além do visual, que é sensibilidade, que é emoção, que é autocuidado, sim, mas num contexto geral. Marcela, até segunda que vem. Até semana que vem. Abençoada semana pra você, Raul. Se você não segue Raul, segue lá no Instagram. Como é que te acha? Raul Fortes. Raul Fortes. Segue lá. Raul, obrigada. Obrigada pela pauta. Obrigada pela presença que realmente tem feito a diferença aqui no nosso time, colocando cultura em pauta com destaque que merece aqui toda segunda-feira. Até a semana que vem.